Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos então dar continuidade às nossas devocionais aqui no livro de Marcos. Hoje no capítulo 2, dos versos 15 ao 7, Marcos registra assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui penso que temos pelo menos dois ensinos para a nossa vida, para refletirmos, avaliarmos. O primeiro deles é que Jesus não faz acepção de pessoas. E ele trata disso quando Marcos registra que na casa de Levi, que era um discípulo seu, mas que era um coletor de impostos, e então que era um publicano, não é? Na verdade podemos dizer que era um ex-publicano, porque ele foi chamado para servir a Jesus, para andar com Jesus, para ser discípulo de Jesus. Como que Jesus poderia chamar um publicano para andar com ele? E aqui, outros pecadores para comer com ele, né? Sendo que o momento da refeição, no entendimento aqui, muito mais do que nos nossos dias, na vida, na cultura, no cotidiano do judeu, do israelita, era algo que você só poderia comer com alguém que era um igual a você, né? Então, essa, portanto, era a pergunta aqui desses escribas dos fariseus para os discípulos de Jesus. Como é que pode alguém que se diz mestre, que se diz um filho de Deus, que faz aí milagres, enfim, que se mostra diferente, um rabino, até mesmo era chamado pelos escribas, pelos fariseus, como é que um como esse pode andar junto, pode comer, pode conviver, ter comunhão como pecadores, como publicanos? Essa era a pergunta. Então, o primeiro ponto é este: Jesus não faz acepção de pessoas, não é mesmo? Jesus busca e anda e oferece e prega e clama e caminha, enfim, àqueles que são degenerados pela sociedade, são renegados, né? São separados da sociedade. Então Jesus não faz acepção de pessoas. Ele leva o evangelho, leva a salvação para esse tipo de gente. Por outro lado, os escribas dos fariseus, eles se consideravam os justos, os sem pecado. E nós sabemos que escribas aqui eram aqueles homens que copiavam as escrituras, os responsáveis por manter as escrituras em dia, em ordem, nas sinagogas. Eram eles que, portanto, estavam em contato direto com as escrituras, com a palavra de Deus, com os oráculos do Senhor que foram entregues a eles. Então, por outro lado, eles é que deveriam conhecer profundamente o espírito da lei, o espírito da escritura, o que de fato a Bíblia falava. Mas o que eles faziam? Eles se consideravam justos, foi isso que Jesus disse para eles. Não é? Os sãos não precisam de médicos. Jesus foi meio que um tanto que irônico, e foi no âmago da questão desses homens. Olha, esses que vocês estão chamando de pecadores, esses que vocês estão dizendo que eu não deveria comer com eles, estar com eles, eles estão comigo porque eles estão reconhecendo que são pecadores, que, não é? Estão arrependidos. Eles buscam a mim, estão comigo, andam comigo porque se reconheceram pecadores. Agora, vocês, ou estes outros que se dizem sãos, então, se eles já são salvos, sãos, se não têm doença, se não têm pecado algum, então não precisam de mim, não precisam de médico. Mas sim aqueles que se reconhecem pecadores. É o que diz aqui: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então o ensino aqui, os ensinos aqui são pelo menos esses dois. Cristo, ele busca aqueles que se reconhecem como pecadores, que precisam da graça, precisam da salvação. Agora, aqueles que se acham, que se consideram, que se veem justos, então não precisam de salvação. Não é mesmo? Então, precisamos olhar para nós mesmos.
Em qual dos dois grupos nós nos vemos? Nos vemos como pecadores, que buscamos a Cristo, que precisamos nós de arrependimento? Reconhecemos que Cristo é aquele que salva, que nos dá o arrependimento, que caminha conosco, que então se revela como Deus Salvador e Senhor? Ou nós nos vemos como aqueles que são justos, que são bons, que portanto não precisam da salvação? Não precisamos? Somos bons? Não necessitamos de mais nada? Não necessitamos de Cristo? Não necessitamos de Deus, de caminhar com Ele, de andar com Ele, de aprender dEle? Então olhemos para nós, olhemos quem de fato somos, como nós estamos vendo a nós mesmos, o nosso próprio coração. Em qual categoria nós estamos? Eu quero estar, preciso estar, devo reconhecer que estou na categoria de pecadores que precisam da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. E você? Que seja assim, que seja verdadeiramente assim comigo, que seja assim verdadeiramente com você. Em nome de Jesus. Amém.